Graça e paz para você que está me dando o privilégio, a oportunidade de entrar na sua casa através das suas redes sociais. Muito obrigado por você ter parado para prestar atenção na palavra de Deus que Ele tem falado aí aos nossos corações. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento Palavra de Deus. Esse é o canal através do qual Deus tem me dado o desejo, Deus tem despertado em mim o desejo de pregar essa palavra, e o meu desejo é que essa palavra vá aos confins da terra e que o Senhor já esteja falando com você desde a hora que você abriu os olhos, porque essa é uma dádiva que Ele nos dá. Eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, caso você ainda não esteja inscrito. Você tem visto aí os vídeos espalhados aí pelas suas redes sociais, mas você ainda não parou para se inscrever. Eu quero convidar você a parar, entrar no canal, conhecer o conteúdo. Tem muita mensagem legal lá, muita mensagem que Deus me inspirou. Eu tenho mensagem sobre pecar ou não pecar uma escolha fugir de uma noite de prazer momentâneo, escolha não baixar a cabeça no dia da angústia, escolha não ser como filho pródigo, escolha lutar contra a depressão, restaurar os altares é uma boa escolha, e muitos temas. Escolha se preparar para a volta de Jesus também. Dá um pulinho lá no canal, se inscreve, assiste ao vídeo por pelo menos 2 minutos, deixa o seu like, porque essa é a forma que o YouTube entende que você deseja permanecer inscrito no canal. E eu quero agradecer a você que já se inscreveu. Quero convidar você a continuar assistindo os vídeos, continuar dando seu like. Todos vocês aí que estão vendo agora esse vídeo, eu peço que vocês compartilhem, indiquem meu canal nas suas redes sociais, nos seus grupos, compartilhem meus vídeos nos seus grupos, nas suas redes sociais. Eu sou grato ao Senhor porque essa palavra tem ido aos confins da terra. Eu tenho recebido contatos de pessoas que chamaram aqui no Mensage pelas minhas redes sociais, e falando de Luxemburgo, de Angola, de República Dominicana. Então a palavra está indo pelos confins da terra, Londres também. Então assim é o nome do Senhor sendo glorificado pelos 4 cantos da terra. Quero convidar você agora a assistir esse vídeo. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 12. Mateus 5, do 1 ao 12, e o tema é: escolha ser feliz seguindo os ensinamentos de Jesus. Escolha ser feliz seguindo os ensinamentos de Jesus. Agora vem comigo para a gente se alimentar. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Que Deus possa abençoar essa leitura e que ela já esteja sendo alimento para o teu coração, e para o meu coração também, com certeza já está sendo. Agora vem comigo, vamos meditar nessa palavra, vamos aprender o que Jesus nos ensinou, a receita para sermos felizes seguindo os ensinamentos dele. Esse sermão, o Sermão do Monte, ele começa agora no capítulo 5 de Mateus e se estende até o capítulo 7. Jesus, nesse sermão, que é um dos mais conhecidos, ele fala sobre vários assuntos. Esse texto que eu li para vocês, ele dá a receita para ser feliz. Bem-aventurado ou feliz é a tradução correta. Então, quando Mateus começa falando, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou.
seus discípulos se aproximaram dele. E ele começou a ensiná-los dizendo, e ele começou. Aqui a gente já aprende algo muito importante. Jesus, quando subiu ao monte e se assentou, os discípulos se aproximaram e ele começou a ensiná-los. Quando os discípulos se aproximaram, eles sabiam que Jesus tinha algo para ensinar. Então aqui vai a primeira lição para nós. Para aprendermos aquilo que Jesus quer nos ensinar, nós precisamos nos aproximar dele. E como nós nos aproximamos de Jesus? Tenho falado, tem muitos vídeos aí que eu estou falando sobre o assunto. A oração é um exemplo, o estudo da palavra é outro exemplo, como nós estamos fazendo agora. O jejum é outro exemplo. A separação do mundo é outro exemplo, sabe? Separar roupa, separar o que a gente vê, o que a gente ouve, amizade, etc, etc, etc. Eu tenho outros vídeos que eu falo sobre esses assuntos. Então, o que acontece? Para nos aproximarmos de Jesus, para aprender, nós precisamos parar, disponibilizar tempo para ouvir, disponibilizar tempo para aprender. Foi o que os discípulos fizeram, se assentaram. E então Jesus começou a ensinar. Então, vamos agora aqui ao verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Aqui, Jesus está nos falando para nós aprendermos a ser humildes, sem ser soberbos. Precisamos aprender a ser dependentes do Senhor e não dependentes de nós mesmos. Jesus, quando fala de ser pobres em espírito, é não ser ganancioso, é não ser arrogante, é não ser presunçoso. Então, para que nós venhamos a ser felizes, precisamos aprender a colocar esse ensino na prática. Vamos ao verso 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Isso aqui não é uma apologia à tristeza. Isso aqui é uma apologia a entendermos o seguinte: quando nós choramos na presença do Senhor, quando nós nos derramamos na presença do Senhor, quando nós entregamos os nossos problemas a Ele, certamente seremos consolados. O nosso consolo vem do Senhor, a nossa força vem do Senhor. Não é buscando em bebida, não é buscando em sexo, não é buscando em droga, não é buscando em amizades, em prazeres momentâneos, que nós vamos conseguir consolo para nossa alma. É quando nós choramos e nos derramamos na presença do Senhor. Aí receberemos dele o consolo. Esse é o ensino. E nós precisamos colocar isso em prática para que aprendamos a ser felizes. Vamos lá. Verso 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Essa pregação aqui, tem gente que ensina falando de coisas materiais. Essa praga de teologia da prosperidade que está sendo espalhada por aí. Mas essa terra que Jesus fala é a terra prometida, é a Canaã celestial, é a Jerusalém celestial, é para onde nós iremos. A nossa humildade é essa, porque Deus detesta os soberbos. A Bíblia fala bem claro sobre isso. Tem uma mensagem no canal que eu falo sobre essa questão de nos afastarmos da soberba, de aprendermos a ser humildes. No canal aí também tem uma série de estudos sobre escolha, como você quer ser conhecido. A terceira aula que está lá eu falo sobre os crentes soberbos. Devemos evitar andar com eles, devemos evitar ser como eles, porque Deus detesta os soberbos. Deus não gosta de gente soberba. O salmista certa vez falou: afasta a soberba do meu coração, não deixa a soberba tomar conta do meu coração, pois eu sou teu servo. É essa humildade que Jesus está falando, de não sermos soberbos, arrogantes, presunçosos, nariz em pé, porque quando somos humildes, recebemos a terra por herança, a bênção do Senhor. Vamos continuar. Então nós aprendemos sobre tudo isso que nós lemos agora. Vamos lá para o verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A justiça a qual nós buscamos não é a justiça que vem dos homens, porque a justiça que vem dos homens muitas vezes ela é falha, ela é corrupta. Basta você olhar os noticiários, eu não estou aqui fazendo acusação a ninguém. Senta de frente à televisão, veja qualquer noticiário de qualquer canal, você vai ver aí gente que não deveria estar solta, está solta, gente que não deveria estar presa, está presa. Você está vendo aí, não precisa falar. Os noticiários falam por si. Só que
A verdadeira justiça, ela vem de Deus. A dos homens pode até ser falha, mas a de Deus não falha e não tarda. Tem um mundo que diz que tarda, mas não falha a justiça de Deus. Não tarda não, ela vem no tempo certo. A gente é que acha que às vezes está demorando, mas nós veremos a justiça de Deus. Nós que temos fome e sede de justiça, nós veremos, nós seremos satisfeitos. É a promessa que Jesus deixou para nós. Então é essa justiça do Senhor que temos que clamar o tempo todo. E Ele certamente já está fazendo essa justiça. Se você parar para prestar atenção com os olhos espirituais, o coronavírus já é uma pequena prova da manifestação da mão de Deus fazendo com que as coisas comecem a entrar nos eixos. Comece a haver um despertamento espiritual. Todo cristão servo do Senhor que está ligado espiritualmente, eu creio que já está entendendo que essa enfermidade que veio para o mundo todo, e ela é democrática, é rico, pobre, branco, negro, crente, católico, ateu, ela está pegando geral, novo, idoso, tá? Ela é democrática, atinge a todo mundo. Isso é a mão de Deus, a permissão dele para trazer despertamento para que as coisas comecem a ser colocadas no seu lugar. E a fome e sede de justiça que nós temos que ter é a que vem de Deus, não a dos homens. Vem comigo. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Essa misericórdia está muito em falta. Está em falta dentro da igreja. É muito crente, infelizmente, que está tratando a igreja como tribunal, apontando o erro do irmão, quando na verdade Jesus ele aponta para a misericórdia. Eu não posso deixar de falar, aproveitando esse gancho, sobre essa questão aí da natura. Vem comigo aqui, vamos raciocinar dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que Jesus veio para todos aqueles que crerem no seu nome, certo? A palavra de Deus diz que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Deus tem o plano de salvação para atingir a todas as pessoas. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando ele fala todo, ele inclui a Tami, ele inclui o Pablo Vittar. E eu vejo muito crente aí manifestando sua intolerância, entrando numa de fazer hashtag boicote à natura. E cadê a misericórdia sua com relação ao seu irmão que de repente trabalha na linha de produção da natura e que depende do salário que a empresa paga ele para levar o pão de cada dia para casa? Cadê a sua misericórdia em relação àquela irmã, aquele irmão que vende os produtos do catálogo da natura e com aquele dinheiro esse irmão, essa irmã leva o pão de cada dia para casa? Aí você lidera um boicote à natura e a pessoa faz o quê? Perde emprego, morre de fome? Você vai sustentar? Deixa eu te fazer essa perguntinha. Você que faz o hashtag boicote à natura, você vai sustentar esse irmão? Você vai sustentar essa irmã? Se ele ficar desempregado? Se a natura fechar as portas por causa do hashtag boicote à natura? Cadê a sua misericórdia? O que Jesus está ensinando aí? E outra coisa, dá uma olhadinha na sua Bíblia. Antes de você olhar a sua Bíblia, eu te convido a olhar o vídeo que eu tenho aí, a série de estudos sobre profetas maiores e menores. Você vai olhar a segunda ou a terceira, a segunda aula. Na segunda aula eu falo sobre Obadias, Joel e Jonas. Na lição que eu falo lá, nessa é a segunda aula, tá? Profetas maiores e menores, a segunda aula. Quando Deus mandou Jonas ir para Nínive, capital da Assíria, ele queria alcançar os assírios. Deus queria salvar os assírios. E os assírios eram conhecidos por sua perversidade. Para vocês terem uma ideia, vou aqui dar só um resuminho, dá uma olhadinha no vídeo lá que eu falo com mais detalhes. Os assírios praticavam contra seus inimigos a morte por empalamento. A crucificação também. Eles, os romanos, também adotavam a crucificação. Era uma forma cruel de matar pessoas. E o empalamento era pior. O empalamento, para você saber o que é, eles pegavam estacas grandes de madeira e introduziam pelos orifícios naturais do corpo humano. Pela boca, ouvido, ânus, no caso das mulheres, a vagina. Então, esse povo perverso e cruel, Deus queria alcançar e mandou Jonas pregar para eles. Eles até na hora lá se converteram, como você conhece a narrativa, mas não perseveraram. 100 anos depois, Deus mandou outro profeta, Naum. Está lá também
nessa lição de profetas maiores e menores. O Naum eu falo sobre eles na aula 4 ou 5. Dá uma olhadinha lá que você vai ver que nesse intervalo aí eles não perseveraram, Deus mandou Naum para decretar a destruição de Nínive, a capital da Assíria. Da Assíria como um todo, ela foi tomada. Mas Deus quis alcançá-los. Deus quis alcançá-los, como Deus quer alcançar. Quem foi Paulo? Matador de cristãos. Deus quis alcançar esse homem cruel, esse homem que era perseguidor dos cristãos, homem que autorizou a matar Estevão. Deus quis alcançar esse homem. Então, quem garante para você que Deus não quer alcançar a Tami? Ela sabe que ela nunca vai deixar de ser mulher, mesmo que ela aparentemente seja homem. Ela sabe que ela tem toda a estrutura de mulher. O cromossomo dela vai continuar sendo XX até o último dia da vida dela. O Pablo Vittar continua sendo homem, mesmo que ele pareça mulher. E a Bíblia nos diz que nós devemos pregar para essas pessoas. E aí como é que você faz essa manifestação de intolerância? Não tem misericórdia? Não posso deixar de falar sobre isso. Cadê a misericórdia? Como é que você, como servo de Deus, aí fica atacando aquele que pensa diferente de você? Você fica manifestando sua intolerância nas suas redes sociais, atacando o cara porque ele vota num partido diferente do seu, atacando o cara porque ele tem uma religião diferente da sua, atacando o cara porque ele tem uma orientação sexual diferente da sua, ou porque tem uma cor da pele diferente, ou porque tem uma etnia diferente, ou porque tem um grau de escolaridade diferente. Como é que é isso? Jesus acabou de falar. Olha o texto aí. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E dentro da igreja, como é que você aponta para alguém que caiu? Quem garante que você não vai cair? Paulo fala, 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então precisamos aprender esse ensino aí que Jesus deixou, fazer com que nós deixemos de tratar a igreja como tribunal e passemos a tratar a igreja como hospital, porque foi o que Jesus fez, foi o que Jesus nos ensinou. E eu estou dentro da Bíblia, estou dentro desse texto aí que eu estou pregando. Vem comigo, vamos continuar. Vamos lá. Falei do verso 7, né, dos misericordiosos que são felizes, pois eles obterão misericórdia. Vamos lá. Verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A Bíblia diz também que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Jesus também nos ensina que para que nós nos acheguemos a Deus, devemos nos tornar puros como crianças. Então, o nosso coração tem que ser um coração puro, nosso coração tem que ser um coração limpo, sem mácula. Só assim que nós veremos ao Senhor. Nós não podemos ter ódio, mágoa, rancor, ressentimento. Nós temos que aprender com o José do Egito. Foi tão maltratado pelos irmãos, foi vendido, foi tratado como escravo. Certamente que quando ele foi escravizado, ele não foi tratado com carinho, certamente foi muito espancado e foi acusado injustamente de ter tentado estuprar a mulher do Potifar e sofreu ingratidão. Ainda assim ele liberou perdão e se tornou governador do Egito. Era um plano de Deus? Era um plano de Deus com certeza, mas precisamos aprender com esse homem, ser liberador de perdão, puro de coração, não guardou rancor, não guardou ressentimento. Ele estava com poder na mão e mesmo assim ele perdoou. É isso que nós temos que aprender, puros de coração. Só assim veremos o Senhor. Vem comigo. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Como é que você, principalmente você que conhece a palavra, ficar fazendo foto aí, fazendo pose de arminha, incentivando o quê? Incentivando a violência? É isso mesmo? Aí você apoia o presidente que faz foto de arminha? É isso mesmo? Você que conhece a palavra, tá certo? A Bíblia está te ensinando isso aí? Você que fica dentro da igreja aí, montando aí, levantando contenda, levantando calúnia, levantando perseguição contra seu irmão, sendo um corá no meio da igreja, você acha que isso aí está certo? Você que dentro da sua casa fica tumultuando o ambiente, arrumando contenda com seu pai, com sua mãe, com sua família, você acha que está certo isso? Olha aí, bem-aventurados os pacificadores, felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Se você quer questionar, quando você chegar no céu, você questiona com Mateus. E com Deus, né? Porque Deus inspirou Mateus a escrever isso. Eu só estou pregando. Vem comigo. Vamos continuar. Falei aí dos pacificadores também, né? Vamos lá. Verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus.
Eu não estou falando de gente que é perseguida porque é intolerante, de gente que é perseguida por causa de dogmas, não. Estou falando de gente que é perseguida por causa da justiça, perseguido porque está pregando a palavra de Deus da forma correta, sabe? Como Jeremias. No verso 12, Jesus fala, os profetas que foram perseguidos antes de vocês. Jeremias foi tão perseguido porque pregou a verdade, né? Denunciou os pecados dos reis de Judá, os pecados dos sacerdotes, do povo. E o interessante é que Jesus ele tem uma palavra que ela é atemporal. Ela está chegando aqui. A Bíblia, na verdade, ela é atemporal. Mesmo que ela tenha sido escrita em tempos passados, mesmo que ela tenha sido escrita em direção a povos específicos ou pessoas específicas, a palavra de Deus ela atravessa as gerações, ela é atemporal. E aqui ela chega com um frescor de como se ela estivesse sendo escrita agora. Do mesmo jeito que Jeremias foi perseguido porque denunciou a verdade, Isaías foi perseguido porque pregou a verdade. Bom, Isaías morreu, segundo a tradição histórica, cerrado no meio por Manassés. Um rei ímpio, cruel, que vocês conhecem a história. Jeremias morreu apedrejado denunciando os pecados, lá no Egito. Então, o que acontece? Assim é com todo aquele que verdadeiramente não se corrompe, não se vende. Tenho mensagens aí no canal que eu falo sobre isso. Não vende seu dom, não vende seu talento e prega aquilo que Deus manda, fala aquilo que Deus manda. Eu sei que eu estou falando aqui, sei que eu corro risco de gente não gostar, mas eu estou falando o que Deus está mandando, a palavra está aí. Estou nem forçando a barra, estou lendo o que a palavra está dizendo. Então eu creio que tem gente que pode não gostar, pode entrar numa de querer discordar, principalmente porque eu falei que quem fica liderando o boicote à natura está errado, que nós temos que pregar o evangelho para essas pessoas. Para isso nós fomos chamados. Para isso nós fomos chamados. Jesus pregou para essas pessoas. Quem era a mulher adúltera para quem Jesus pregou? A quem Jesus deu oportunidade? Aí no canal tem um vídeo sobre ela. Pecar ou não pecar é uma escolha. Quem era a mulher samaritana? Eu também tenho no canal um vídeo sobre ela. Escolha transformar Jesus em sua fonte de água da vida. Quem era Zaqueu? Corrupto, safadão, inspirador desses políticos que hoje aí que estão roubando a 3x4 aí. Zaqueu era fichinha perto deles, mas Zaqueu está lá. Jesus escolhe mudar a história de quem quer ter sua história mudada. Tem lá o vídeo só falando sobre Zaqueu. Jesus pregou para essas pessoas e nós temos que fazer o mesmo. Nosso chamado é esse. Então essas pessoas têm que ser alcançadas pelo evangelho. Eu sei que tem gente que não vai gostar de ouvir isso que eu estou falando, mas se eu tivesse preocupado em agradar homens, eu não seria servo de Cristo, como Paulo ensinou. E eu tenho uma mensagem no canal que eu falo justamente sobre isso. Escolha ser imitador de Cristo. Tem aí também, tá? Vem comigo, vamos continuar. Verso 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Foi o que eu estava falando ainda há pouco aí, tá? Então, a gente sabe que quando a gente é levantado pelo Senhor para pregar a palavra, para que nós venhamos a nos comportar de forma correta, de forma íntegra, nós sabemos que podemos desagradar, podemos ser perseguidos, levantarem calúnia contra nós, mas Jesus fala que nós devemos nos alegrar e nos regozijar, porque assim foi com os profetas. E eles estão aí, deixaram seus escritos para nós aprendemos muito com eles até o dia de hoje. Então, para que nós venhamos a recapitular tudo que foi ensinado aqui nessa palavra de hoje, eu vou caminhar para fechar, porque foi só até aqui que o Senhor ministrou meu coração. Então, nós temos que ser felizes. E essa é a escolha que nós temos. Escolha ser feliz seguindo os ensinamentos de Jesus. Para que nós venhamos a ser verdadeiramente felizes, temos que aprender a ser mansos, puros, humildes, misericordiosos, puros de coração, pacificadores. Sim, para que então nós venhamos a ser felizes. Essa é a felicidade verdadeira que Jesus quer para nós. E aqui eu encerro repetindo o tema da mensagem. Escolha ser feliz seguindo os ensinamentos de Jesus.
e que o Senhor continue falando aos nossos corações, como Ele já tem falado desde o momento em que nós abrimos os nossos olhos e respiramos, porque esse é o fôlego de vida que o Senhor nos deu e essa é uma dádiva exclusiva que Ele tem para nós. Bem, eu convido mais uma vez você que não se inscreveu no meu canal, você conhece os vídeos, tem visto aí nas suas redes sociais, tem recebido aí através dos compartilhamentos e tal. Separa um pouquinho do seu tempo, entra no canal, se inscreve lá, clica no sininho que aí você vai receber as notificações, assiste ao vídeo pelo menos 2 minutos, deixa o seu like, assim o YouTube vai entender que você quer permanecer inscrito no canal. Indica meu canal para outras pessoas, compartilhe os vídeos, me ajuda aí a pregar essa palavra ser espalhada pelos confins da terra. Agradeço a você que já está inscrito no canal, peço a você que continue curtindo os vídeos, peço a você que também continue compartilhando, continue indicando o meu canal nas suas redes sociais. E eu desejo do fundo do meu coração que o Senhor continue falando aos corações de cada um de vocês. Desejo a vocês que vocês tenham dias e dias e noites felizes, abençoadas, e que cada um de nós possamos verdadeiramente aprender a ser feliz. Sermos felizes seguindo os ensinamentos de Jesus. Aí está aí, receita preciosa, essa que Ele deixou para nós. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.